Você clicou nesse vídeo porque quer saber como fazer o ovo deixar de ser só um alimento na sua mesa e virar um dinheiro constante no seu bolso todo mês. E eu vou te mostrar agora o método definitivo que não é fórmula mágica, mas é um caminho real, baseado em manejo correto, constância e decisões inteligentes dentro do seu quintal ou sítio pequeno. A primeira coisa que você precisa entender é que o ovo é um produto vivo. E a galinha é uma máquina biológica que responde diretamente ao que você oferece para ela. Então o lucro não está em ter muitas aves, e sim em ter aves que produzem bem e gastam pouco para produzir cada ovo. Então o método começa pela escolha da ave certa. E aqui já vai o primeiro erro que tira dinheiro do seu bolso: comprar pintinhos sem origem definida. Ou pegar galinhas de descarte de granjas grandes esperando produção milagrosa. Isso não funciona. Você precisa começar com frangas de reposição de linhagens poedeiras selecionadas para postura, como as vermelhas comerciais, ou as híbridas leves, que entregam mais de 300 ovos por ano, se bem manejadas. Ou se sua proposta for ovo caipira com maior valor agregado, invista em raças como a Isa Brown, de manejo semi-confinado, ou a Rhode Island Red, que se adapta bem ao pastejo, mas nunca misture aves de idades diferentes ou origens duvidosas no mesmo lote, porque isso abre porta para doença e queda de produção, sem você perceber o motivo com o plantel inicial escolhido. O segundo pilar do método é a nutrição de precisão. E olha que isso aqui é onde a maioria quebra a cara, porque tenta economizar no alimento e perde na produção. A Gal Unha Poedeira precisa de ração balanceada com no mínimo 16% de proteína bruta e 3,8% de cálcio para formar a casca do ovo. Se você dá só milho e sobras de comida, a ave engorda, deposita gordura no fígado e para de botar o fornecimento de ração deve ser controlado entre 100 e 110 gramas por ave por dia para linhagens leves e um pouco mais para as semipesadas. Use comedouros que evitem desperdício com grades anti-arranque e ajuste a altura, sempre na linha do peito da ave para não derrubar ração no chão, e jamais deixe faltar água limpa, fresca e abundante, porque uma galinha bebe o dobro do que come, e a desidratação leve já corta a postura em até 30%. Em poucas horas, o bebedouro precisa ser lavado diariamente e a água trocada sem preguiça. Porque água suja é fonte de salmonela e verminose, que corroem a conversão alimentar e tiram o brilho do ovo. Agora, entramos em um ponto que todo mundo negligencia, mas que separa o produtor rentável do produtor frustrado, o ambiente e o conforto térmico da galinha. A ave poedeira é extremamente sensível a estresse calórico e a fotoperíodo. Então, se você quer ovo o ano inteiro, precisa garantir de 14 a 16 horas de luz por dia. E isso não significa gastar uma fortuna em energia. Você pode usar lâmpadas de LED de baixo consumo, programadas para acender de madrugada e completar a luz natural sem interrupção. O importante é que a galinha não tenha dias curtos no outono e inverno, porque a postura é regulada pela glândula pineal e a falta de luz reduz a liberação dos hormônios que estimulam o ovário. Mas tão importante quanto a luz é a temperatura ideal, que fica entre 18 e 24 graus Celsius. Em regiões quentes, você precisa de sombreamento nos piquetes, telhado com isolante térmico. No galinheiro, ventilação cruzada e até aspersores de microgotas em dias extremos. Sem isso, a galinha reduz o consumo de ração, ofega e pode entrar em muda forçada, deixando de botar por semanas, e você perdendo dinheiro todo dia na gaiola ou no piso vazio. Falando em piso vazio,
O manejo sanitário é o escudo do seu negócio e o que protege meses de investimento de sumir em uma semana de mortalidade alta. O maior erro aqui é achar que galinha de quintal não precisa de vacina ou vermífugo. Toda ave precisa ser vacinada contra Newcastle, Marek e bolba aviária. Principalmente se você compra frangas de F hora e deve receber vermífugo a cada 3 meses, intercalando princípios ativos para não criar resistência. O galinheiro precisa ser limpo com cal virgem nas paredes e piso tratado com vassoura de fogo ou desinfetante próprio a cada novo lote e a cama dos ninhos, trocada semanalmente para evitar ovos sujos que você não consegue vender no preço cheio e ainda corre risco de transmitir bactérias para o consumidor. Outro ponto crítico é o controle de roedores e moscas, que roubam ração e carregam doenças. Então, feche frestas, guarde os sacos de ração em tambores metálicos e nunca varra o galinheiro a seco, para não levantar poeira com amônia, que corrói. O trato respiratório das aves. A biosseguridade básica é você isolar aves doentes. Imediatamente usar pedilúvio com cal na entrada do galpão e jamais perme e tire visitas de outros criadores sem troca de roupa. E calçado, porque muitos surtos entram no seu plantel pela sola do sapato, de alguém que visitou outro criatório. Se você ajustou genética, nutrição, ambiente e sanidade, já tem base para alta produtividade. Mas o método definitivo vai além e entra na gestão fria dos números, porque produção sem controle financeiro é hobby, não é renda extra. Comece anotando tudo em um caderno simples: quantos ovos colheu por dia, quanto gastou de ração e luz, quantas aves morreram ou foram descartadas. Isso vai te dar o custo por dúzia e a taxa de postura do lote. A conta é simples: divida o número de ovos colhidos no dia pelo número de aves em postura e multiplique por 100, se o resultado é abaixo de 80%. Algo está errado e você precisa investigar rápido. Linhagens boas bem manejadas chegam a 90% de pico e se mantêm acima de 70% até as 65 semanas de idade. Depois disso, a curva cai naturalmente e você precisa planejar a reforma do plantel com novas frangas a cada 12 ou 15 meses para não ficar sem produção. O erro fatal é manter a ave velha que come igual a ave jovem, mas bota metade dos ovos. Isso derrete sua margem e faz você achar que a atividade não compensa, quando na verdade o problema é a falta de descarte programado. E por falar em vender o ovo, o grande diferencial para transformar ovos em renda extra está na forma como você chega ao consumidor. E aqui você precisa entender que o ovo de quintal tem um valor percebido muito maior que o ovo de granja de gaiola. Mas esse valor só entra no seu bolso S, e você souber apresentar higiene, procedência e constância na oferta. Não adianta vender uma caixa bonita, uma semana, e sumir na outra. Então, a primeira regra de ouro é construir uma clientela fiel na vizinhança. No grupo da cidade ou na feira, livre local, comece oferecendo meia dúzia de degustação para os vizinhos e mostrando a diferença da gema alaranjada e da casca firme. Isso cria propaganda boca a boca imediatamente. E em poucas semanas você terá uma lista de espera, se o seu ovo for realmente fresco e saboroso. Mas nunca venda ovo sujo, nem lave o ovo antes de armazenar, porque a lavagem remove a cutícula protetora e abre os poros da casca para bactérias. O certo é coletar os ovos 3 vezes ao dia para não ficarem expostos ao calor e a contaminantes, armazenar com a ponta mais fina para baixo em caixas limpas e entregar em até 7 dias, em temperatura ambiente ou refrigerado se possível, e sempre etiquete com a data da postura. Isso transmite seriedade e justifica um preço premium que pode chegar ao dobro do ovo branco.
de mercado. Outra estratégia que pouca gente aplica e que aumenta a lucratividade sem aumentar o número de aves é agregar valor dentro da propriedade. Por exemplo, você pode oferecer ovos em conserva, ovos de codorna, junto com os de galinha, kits de café da manhã com pão caseiro ou até mesmo vender galinhas de descarte abatidas como galinha caipira para caldo. Tudo isso diversifica a receita e reduz a dependência de um único canal de venda. Mas lembre-se, nada disso funciona se a produção é irregular, e a irregularidade vem de 3 vacilos principais: falta de planejamento de reposição de aves, falta de estoque de ração e falta de manejo diário, porque galinha não tira folga no domingo e nem espera você voltar da cidade para beber água. Então, se você não tem tempo de cuidar todos os dias, diminua o plantel para algo que você consiga manejar com excelência, porque 30 galinhas bem manejadas produzem mais e dão mais lucro que 100 galinhas largadas no fundo do terreno. Agora eu vou te contar o maior erro silencioso que suga o lucro de pequenos produtores e que quase ninguém fala: o excesso de machos no plantel ou a presença de galos desnecessários. Muita gente acha que precisa de um galo para a galinha botar. E isso é um mito grave. A galinha bota sem galo algum, e o galo só serve para fertilizar ovos e repor pintinhos. Mas se você não tem incubadeira e não vai fazer reposição própria, o galo só estressa as fêmeas, pisa nas costas, causa briga e aumenta o consumo de ração sem retorno nenhum. Elimine os galos imediatamente e você verá o consumo de ração cair e a produção se estabilizar. Além disso, o galo faz barulho que pode incomodar vizinhos e criar problemas, onde não existia outro ladrão de rentabilidade. É a superlotação. O espaço mínimo por ave, em sistema de piso com cama, é de 4 a 5 aves por metro quadrado, com poleiros bem dimensionados e um ninho para cada 5 galinhas. Se você amontou as aves, o canibalismo aparece, o estresse sobe e a postura despenca por pura competição por recurso. Então, a conta é simples: menos aves, bem alojadas, comem menos. No total, produzem mais ovos limpos e dão menos trabalho sanitário. Essa é a verdadeira eficiência que não aparece em promessas milagrosas de internet. Chegamos ao ponto central do método, que é a gestão do custo de produção por dúzia. E para isso, eu vou te dar uma referência prática que vai clarear sua mente. Anote o preço do saco de ração da sua região. Calcule quantos quilos de ração suas aves comem por dia. Multiplique pelo número de aves e divida pela quantidade de ovos produzidos. No mesmo período, esse valor é o custo alimentar por ovo. E ele representa de 60% a 70% do custo total. Então, se sua dúzia está saindo mais cara que o preço de venda, você não está tendo lucro. Está bancando um hobby caro. Para reverter isso, você precisa aumentar a eficiência alimentar e a produção de ovos simultaneamente, e isso se faz com os ajustes que eu já mencionei: luz, temperatura, água limpa e descarte de improdutivas, mas também adicionando calcário de boa qualidade em comedouros separados à vontade para garantir casca firme e evitar perda de ovos quebrados, que vão para o lixo e viram prejuízo puro. Outro detalhe que agrega muito valor e custa pouco é o manejo de pastejo rotacionado para quem trabalha com sistema caipira. Divida o piquete em áreas menores e rode as aves a cada 15 dias, plantando capim e leguminosas, como amendoim, forrageiro ou leucena. Isso reduz o consumo de ração em até 20%, melhora a coloração da gema pelo beta-caroteno natural e ainda aduba o solo para futuras hortas, criando um ciclo de renda integrada dentro da sua propriedade. Mas atenção! Galinha
em pastejo sem cerca elétrica ou sem abrigo contra predadores. É prejuízo anunciado o ataque de gambá, gavião ou cachorro de rua. Dizima o plantel em uma noite e você perde todo o investimento de meses. Então o cercamento e o galinheiro fechado ao anoitecer são tão importantes quanto a ração, porque não existe lucro onde não existe ave viva. E já que falamos de predadores, não posso deixar de abordar os predadores invisíveis, que são as doenças crônicas como a micoplasmose e a coriza infecciosa, que entram silenciosamente no plantel e reduzem a postura em 15%, sem sinais, muito óbvios. A prevenção é simples: quarentena de aves novas por 15 dias. Observação diária de espirros, secreção nasal e olhos e um protocolo básico de vitaminas e eletrólitos a cada 15 dias na água, especialmente após dias de calor intenso ou mudança brusca de tempo, porque o estresse climático abre porta para essas doenças oportunistas. E o custo do tratamento muitas vezes é maior que o valor de um lote inteiro de ovos. Então, o barato que sai caro é justamente negligenciar a prevenção e correr atrás do prejuízo. Agora eu quero que você entenda algo fundamental. O método definitivo não é um truque. É uma sequência de pequenas decisões diárias que se acumulam e fazem seu sistema de produção se tornar previsível e lucrativo. Isso significa que você precisa olhar para suas galinhas todos os dias, não só para jogar ração, mas para observar comportamento. Fezes, se estão ativas, se os ninhos estão limpos e se os ovos estão uniformes, a anormalidade é o sinal mais precoce de que algo vai dar errado. E agir nas primeiras 24 horas evita a quebra de postura que leva semanas para se recuperar. Então, a disciplina de rotina é o que transforma um galinheiro bagunçado em uma fonte estável de renda extra todo mês. Vamos falar da venda semanal, porque o fluxo de caixa na avicultura de pequena escala precisa ser constante para pagar a ração e gerar sobra real. Não adianta vender 30 dúzias em um único dia do mês e depois passar 3 semanas sem giro. O ideal é estabelecer entregas programadas toda sexta ou todo sábado para o mesmo grupo de clientes, criando o hábito de compra e a previsibilidade que permite planejar a produção e até mesmo expandir aos poucos com encomendas de ovos de Páscoa, ovos azuis de raças específicas ou ovos orgânicos certificados. Se você tiver como comprovar a origem e o manejo, essa constância na entrega também reduz a perda de ovos velhos, encalhados e garante que o cliente sempre receba ovo fresco, o que fortalece a fidelização e permite que você cobre um preço justo sem precisar negociar toda semana. E se você acha que já ouviu tudo o que precisava, ainda tem um ponto crucial que fecha o ciclo do método: a reinversão inteligente do lucro. Porque muitas pessoas começam a ganhar um dinheirinho extra e usam para qualquer outra coisa, esquecendo de reinvestir no plantel, na melhoria do galinheiro ou na compra de ração de melhor qualidade. E aí, quando o lote envelhece ou surge uma necessidade de reforma, o produtor não tem capital de giro e o negócio quebra. Então, minha recomendação é simples: do lucro líquido de cada mês, separe pelo menos 30% para um fundo de manutenção e renovação do plantel. Isso vai te permitir comprar frangas de qualidade, reformar telhados ou instalar comedouros automáticos que reduzem o desperdício e a mão de obra sem sentir no orçamento familiar. E o restante, sim, é renda extra para sua família, com a tranquilidade de quem tem um sistema sustentável e não um castelo de cartas. Chegando ao resumo do que foi mostrado aqui e que você deve aplicar imediatamente o método definitivo para transformar ovos em renda extra, tem 7 pontos centrais que você precisa fixar. Primeiro,
Comece com aves de genética poedeira de procedência e nunca misture idades diferentes no mesmo lote. Segundo, garanta ração balanceada com cálcio adequado e água limpa sem falta, porque isso é o combustível da postura. Terceiro, controle o ambiente com luz suplementar e conforto térmico para manter o pico produtivo o ano inteiro. Quarto, aplique manejo sanitário rigoroso com vacina, vermifugação e limpeza como rotina sagrada. Quinto, descarte aves improdutivas e renove o plantel de forma programada para não sustentar boca ociosa. Sexto, venda com constância, agregue valor e fidelize clientes com frescor e procedência. Sétimo, controle os números do custo, por dúzia e reinvista parte do lucro para manter o sistema saudável e em crescimento contínuo, se esse conteúdo fez sentido para você e te mostrou um caminho real para ganhar dinheiro com ovos, sem ilusão e sem promessas vazias. Deixa o seu like agora mesmo e se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder os próximos vídeos, onde eu vou aprofundar ainda mais cada um desses pilares com planilhas, modelos de manejo e estudos de caso reais de pequenos produtores que transformaram o galinheiro de fundo de quinta L em uma renda consistente e digna. Porque o campo dá dinheiro sim, quando a gente trabalha com inteligência e respeito à natureza da ave.